Em uma noite fria e invernal de fevereiro de 1855, as pequenas vilas de Devon, na Inglaterra, estavam cobertas por uma forte nevasca. Aquele inverno, em específico, foi um dos mais rigorosos pelos quais aquela comunidade já passou. Porém, não foram as baixas temperaturas que assustaram os moradores daquele vilarejo, mas sim o que encontraram na neve pela manhã. Pegadas estranhas, semelhantes a cascos, se estendiam por quilômetros pelos campos, subindo por telhados, atravessando paredes e até cruzando rios. Essas marcas sinistras, as quais os moradores chamaram de pegadas do diabo, despertaram fascínio e medo na região. Por mais de um século, esse mistério desconcertante cativou a imaginação, levantando mais perguntas do que respostas sobre o que, ou quem, deixou aqueles rastros sinistros. Eu sou o Dionísio e hoje falaremos de um dos maiores mistérios que já ocorreram na Inglaterra. Uma série de pegadas inexplicáveis, às quais os moradores de um vilarejo atribuíram ser do próprio diabo. Já te peço, por favor, que deixe um like para me ajudar na divulgação do vídeo e se ainda não for inscrito, considere se inscrever. Eu tô sempre trazendo conteúdo misterioso por aqui. Enfim, sem mais delongas, vamos ao mistério. Essa história se passa no sudoeste da Inglaterra, em meados do século XIX. Era inverno de 1855, um dos mais rigorosos de que se tinha memória. Por semanas, a região foi castigada por temperaturas abaixo de zero e sucessivas tempestades de neve. Na noite de 8 de fevereiro daquele ano, uma forte nevasca cobriu completamente os campos, telhados e estradas de várias pequenas cidades e vilarejos próximos ao rio Exe, no condado de Devon. Ao amanhecer, os moradores de um desses vilarejos acordaram e se depararam com uma cena digna de pesadelo. Pegadas estranhas marcavam a neve recém-caída, atravessando aldeias inteiras. A notícia se espalhou rapidamente pela região e logo chegou aos jornais. Já no dia 16 de fevereiro, o conceituado jornal The Times, de Londres, publicava em manchete a chocante notícia intitulada Pegadas do Diabo, vistas após forte nevasca em Devon. Os mais supersticiosos sussurravam que Satã em pessoa havia passado por ali durante a noite, deixando suas marcas demoníacas no véu branco da neve. O caso rapidamente ascendeu ao status de lenda local, alimentando a curiosidade e, sobretudo, o medo. Mas afinal, como eram essas pegadas? Os moradores que a examinaram de perto ficaram atônitos. Eram marcas alongadas, semelhantes a pegadas de um casco bipartido, com cerca de 10 centímetros de comprimento por 7 centímetros de largura cada uma. O mais bizarro é que essas pegadas surgiam em uma única linha, quase como se uma criatura bípede, andando sobre duas patas ou pés, houvesse passado, deixando uma trilha perfeitamente alinhada pela neve. Diferente de um cavalo ou até mesmo uma cabra, que deixaria pegadas duplas alternadas, aqui era pé direito seguido de pé esquerdo, numa trilha linear, como se o único casco tivesse tocado o solo de cada vez. A trilha sinuosa se estendia por uma distância assombrosa, cobrindo dezenas de quilômetros ao longo daquela madrugada. Estimativas da época sugerem que, somando todos os trechos onde foram encontradas, as pegadas misteriosas podiam totalizar entre 80 a 140 quilômetros de extensão contínua. Era como se a criatura ou a coisa responsável tivesse percorrido diversos povoados ao longo da noite, sem descansar e sem ser vista. Quando surgia algo no caminho, como muros altos, casas, celeiros, seja lá o que fosse, as pegadas simplesmente continuavam por cima. Moradores chegaram a encontrar marcas em telhados e em muros de mais de 3 ou 4 metros de alturas, lugares que, teoricamente, seriam inacessíveis. E talvez o mais impressionante, as pegadas foram vistas de um lado ao outro do rio Exe, que possui quase 3 quilômetros de largura. As pegadas desciam até a margem da água gelada e na margem oposta, lá estavam novamente, alinhadas, como se a criatura tivesse atravessado o rio caminhando sobre a água ou afundado em uma margem para emergir na outra. Não havia sinal de que o estuário estivesse congelado a ponto de permitir uma travessia fácil, tornando essa evidência ainda mais enigmática. Em resumo, o que quer que tenha deixado essas marcas bizarras parecia avançar incansavelmente em linha reta, atravessando terrenos, subindo construções e talvez até cruzando um rio. Não é de se espantar que os moradores de Devon tenham ficado aterrorizados diante de um mistério tão profundo. Com o passar das horas, multidões de curiosos se formaram. Moradores de vilas das proximidades saíram cautelosos, seguindo as pegadas por diferentes caminhos, tentando descobrir onde elas começavam ou terminavam. No entanto, ninguém conseguiu encontrar um ponto de origem, um destino final claro para a trilha. Era como se o autor daquelas marcas tivesse literalmente caído do céu e depois desaparecido, sem deixar mais vestígios além das pegadas.
Haviam relatos de que as marcas se aproximavam das portas de várias casas e depois se afastavam sem que ninguém tivesse visto ou ouvido nada durante a noite. As autoridades locais ficaram tão intrigadas quanto os moradores. Líderes religiosos mencionaram o caso em sermões dominicais, tentando dar sentido ao ocorrido. O reverendo Musgrave, vigário de uma paróquia em Devon, chegou a comentar o mistério durante um culto, claramente preocupado com o pânico que tomava conta dos fiéis. Em um sermão, Musgrave sugeriu de maneira improvável que talvez um canguru pudesse ser o responsável pelas pegadas, numa tentativa de oferecer à comunidade uma explicação mais mundana e tranquilizadora. No entanto, poucos acreditavam nessa ideia, e a sugestão não bastou para conter o medo. Alguns moradores mais supersticiosos convenciam-se de que forças do mal estavam em ação. Houve quem jurasse ter visto, nas sombras da noite, uma figura alta e sombria com chifres e rabo saltando entre as árvores. Outros afirmavam sentir um cheiro de enxofre no ar, elemento clássico associado à presença demoníaca, ou ouvir estranhos sons, como ruídos fantasmagóricos ecoando dos campos nevados. Embora esses relatos de aparições sejam impossíveis de comprovar, eles ilustram o estado de espírito aterrorizado da população naquela época. O imaginário coletivo de Devon começou a pintar um quadro vivo do próprio demônio rondando as vilas na calada da noite. Diante de um mistério tão profundo, não demorou para surgir diversas teorias que tentassem explicar as pegadas do diabo. A teoria que mais naturalmente emergiu na imaginação popular foi a de que forças sobrenaturais estariam por trás do ocorrido. Para muitos moradores apavorados, a explicação imediata era que o próprio diabo andou por Devon naquela noite. Os rastros feitos por casco fendido, associado tradicionalmente ao diabo ou criaturas infernais, reforçavam esse pensamento. Além disso, a capacidade aparentemente impossível de escalar telhados e atravessar paredes combinava com a ideia de um ser demoníaco, não sujeito às leis naturais. Rumores locais falaram de um demônio saltitante percorrendo os campos e até causando outros fenômenos estranhos, como leite que azedava repentinamente, animais nascendo deformados e pássaros caindo mortos. Tudo atribuído a uma visita noturna, difícil de explicar. Embora essas alegações de avistamentos e ocorrências bizarras nunca tenham sido verificadas de forma objetiva, elas mostram como o medo alimentou a crença de que o diabo, ou pelo menos algum espírito maligno, rondou aquelas comunidades. Essa hipótese sobrenatural, obviamente, não pode ser comprovada ou refutada pelos métodos científicos. Apesar disso, a fama demoníaca do evento pegou. Até hoje, o incidente carrega o apelido de Pegadas do Diabo, um testemunho de quanto essa interpretação sobrenatural marcou o imaginário popular. Várias explicações naturais foram propostas, sugerindo que algum animal poderia ter sido responsável pelas pegadas estranhas. Porém, identificar qual bicho poderia deixar aquele tipo de rastro se tornou desafiador. Uma das primeiras sugestões veio do próprio reverendo Musgrave. Ele especulou que cangurus fugitivos poderiam ter causado as pegadas. De fato, circulou o boato de que 2 cangurus escaparam de um zoológico particular pouco antes do incidente. Cangurus fazem saltos bipedais e poderiam teoricamente deixar marcas alinhadas. Entretanto, essa hipótese logo se enfraqueceu. Além de não haver confirmação de nenhum canguru desaparecido, ficava difícil imaginar cangurus atravessando um rio ou pulando telhados. Anos depois, o próprio reverendo Musgrave admitiu que havia inventado essa história do canguru deliberadamente, numa tentativa desesperada de desviar a atenção da ideia do diabo e acalmar os temores dos seus paroquianos. Outra possibilidade aventada foi a de animais domésticos ou selvagens locais. Burros, pôneis ou cabras foram cogitados, porém nenhum desses animais anda em linha reta com um só casco de cada vez. Texugos também chegaram a ser propostos. Em julho de 1855, Richard Owen, um renomado naturalista britânico, sugeriu que as pegadas poderiam ser desses animais. Texugos são animais plantígrados, ou seja, como nós humanos, caminham com um pé inteiro no chão, fazendo com que deixem pegadas maiores do que se supõe. Mas, novamente, existem problemas. Texugos têm 4 patas e não andam em fila indiana perfeitamente, muito menos escalam muros altos. Owen argumentou que talvez muitos texugos estivessem ativos naquela noite para explicar a quantidade de marcas, mas não explicou os trajetos retilíneos nem os locais impossíveis onde foram encontrados. Lontras também foram cogitadas por algumas pessoas, já que poderiam sair da água e caminhar na neve. Contudo, pegadas de lontra nada se assemelham às marcas deixadas por cascos. Uma hipótese interessante surgiu ainda em 1855, através do jornal Illustrated London News, a ideia de ratos do campo. O naturalista Mike Dash, em pesquisa muito posterior, apontou que esses pequenos roedores, ao saltarem sobre a neve, podem deixar um rastro parecido com pequenos cascos fendidos, pois caem com as patas próximas, que formam uma marca única alongada. E de fato, descobriu-se que já em março de 1855, um leitor do mesmo jornal havia sugerido exatamente isso, que muitos dos rastros poderiam ser explicados por roedores saltando sobre a neve. No entanto,
é difícil atribuir a trilha inteira de quilômetros a um bando de camundongos. O tamanho das pegadas de Devon era maior que a marca deixada por um rato e a distância percorrida era grande demais, algo em torno de 80 a 140 quilômetros. Ainda assim, não é totalmente descartável que o fenômeno tenha sido causado por esses pequenos animais. Não faltou ainda quem culpasse o próprio clima e outros fenômenos naturais. Uma sugestão discutida na época foi de que talvez as pegadas não fossem pegadas de coisa alguma, mas sim marcas resultantes de alguma condição meteorológica peculiar, como, por exemplo, flocos de neve derretidos em formatos estranhos ou pedaços de gelo caindo das árvores. Contudo, essa explicação não se sustenta bem. Na mesma neve onde as pegadas misteriosas apareceram, haviam também pegadas normais de cães, coelhos, pássaros e pessoas, todas perfeitamente reconhecíveis. Por que somente aquelas marcas específicas teriam derretido em forma de casco, enquanto todas as outras pegadas na neve permaneceram nítidas e normais? É uma pergunta para a qual não se tem resposta. Outra hipótese curiosa veio décadas depois. O escritor Geoffrey Household sugeriu que um balão experimental poderia ter sido o culpado. Segundo essa teoria, um balão militar ou meteorológico teria escapado de um estaleiro e voado descontrolado durante a noite, enquanto arrastava consigo correntes ou cordas com ganchos que tocaram o solo, imprimindo as marcas na neve semelhantes a cascos. Isso explicaria o percurso errático e a capacidade de pular obstáculos. Um balão levado pelo vento poderia descer e subir, tocando cumes de telhados e até atravessar muros altos. No entanto, apesar de engenhosa, a hipótese do balão também encontra ceticismo. Críticos apontam que seria muita coincidência o balão seguir um trajeto tão longo sem se enroscar em árvores ou estruturas. Em suma, é uma teoria possível, porém, como todas as outras, difícil de provar. Por fim, uma linha de pensamento mais cética considera que talvez tudo não passasse de uma mistificação ou exagero coletivo. Talvez algum brincalhão habilidoso poderia ter saído durante a noite com algum aparato, como sapatos com forma de casco, e criado deliberadamente os rastros para pregar um susto. A princípio parece impossível, dadas as distâncias envolvidas e a quantidade de locais cobertos em poucas horas. Para um único indivíduo, falsificar dezenas de quilômetros de pegadas em uma noite seria humanamente impossível. Se fosse uma conspiração de várias pessoas em diferentes vilas, seria um enorme esforço coordenado e não há registro de pegadas humanas ao lado dos cascos. Ainda assim, alguns investigadores modernos acreditam que parte das pegadas podem ter sido de origem humana, como uma pegadinha ou mal entendido. Por exemplo, é possível que em certos vilarejos, crianças ou jovens tenham ampliado a história criando novos rastros falsos após ouvir as notícias, contribuindo para a lenda. E quando as histórias foram compartilhadas, juntou-se tudo, como se fosse um único fenômeno gigantesco. Aliás, há quem sugira que houve um pouco de histeria coletiva. As pessoas, já assustadas, poderiam ver qualquer rastro na neve como sendo pegadas do diabo. Essa teoria sugere que talvez diferentes eventos independentes tenham sido unidos pela imaginação popular numa única narrativa, quando na verdade não se tratava de uma única trilha contínua. É uma abordagem interessante, mas que também não explica por completo as coincidências e a especificidade das marcas relatadas em dezenas de vilarejos diferentes. Cada teoria levantada tem seus méritos e problemas. Até os dias de hoje, nenhuma explicação conseguiu abranger todos os aspectos desse enigma de forma satisfatória. Talvez várias dessas teorias juntas componham a verdade. Quem sabe, parte das pegadas foram de animais, parte de brincadeiras, parte de ilusões, e parte, quem sabe, de algo que não compreendemos totalmente. O fascínio do caso está justamente na sua ambiguidade. Ele se equilibra na fronteira entre o explicável e o inexplicável, alimentando tanto estudos racionais quanto histórias sobrenaturais. O caso das pegadas misteriosas em Devon deixou um legado profundo tanto na cultura local quanto no imaginário mundial de mistérios inexplicáveis. Na época, o pânico gerado foi real e teve efeitos imediatos. Por dias e semanas após o evento, muitos moradores evitavam sair de casa durante a noite, com medo de encontrar o diabo lá fora. Famílias inteiras se trancaram e rezaram por proteção. Crianças foram mantidas dentro de casa e homens andavam armados ou munidos de crucifixos, acreditando que poderiam afugentar a presença maligna. O episódio rapidamente entrou para o folclore de Devon. Histórias contadas à lareira sobre a noite em que o demônio visitou aquelas terras tornaram-se comuns nas gerações seguintes. 170 anos depois, ainda fascina o fato de que algo aconteceu naquela noite de inverno que ninguém conseguiu elucidar completamente. O maior legado desse caso é o próprio fascínio duradouro pelo desconhecido. A lembrança de que nosso mundo ainda guarda mistérios capazes de desafiar nossa compreensão. E esse foi o vídeo de hoje. E aí, será que o diabo realmente andou em Devon naquela noite? Ou será que não passa de uma histeria coletiva e uma coincidência de fatores? Comenta aí embaixo qual que é a sua opinião sobre esse caso. Eu vou ler todos. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar um like,
conferir a sua inscrição no canal e ativar o sininho para ser avisado do próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.